Oi, sexto ano! Nossa aula de hoje é sobre os agentes internos e externos do relevo. Pedi desculpa a vocês, eu tô rouca, tá certo? Vejam só, tá um barulhinho de chuva no fundo, mas espero que vocês estejam me ouvindo bem. Por que é que o relevo da Terra ele está sempre em constante transformação? A gente já viu no capítulo passado que o relevo, as principais formas de relevo são planalto, planície, depressões e montanhas. Por que esse relevo ele está sempre se transformando? Simplesmente porque há forças, que são os agentes internos e externos do relevo, que fazem um trabalho contínuo modelando o relevo. Então, esse relevo ele é modelado o tempo inteiro pelos agentes internos e externos do relevo. Quais são os agentes internos? Os agentes internos do relevo são tectonismo, terremotos e o vulcanismo, né? Então, tectonismo é o movimento das placas tectônicas, terremotos é o que é ocasionado pelo tectonismo, né, que é os abalos sísmicos, e o vulcanismo, que são o magma sendo expelido pelo vulcão. Então, esses três fenômenos são agentes internos do relevo que modificam frequentemente o relevo. E os agentes externos do relevo é o que não está dentro da Terra, é o que está fora. Então, quais são os agentes externos do relevo? O vento, a água das geleiras, o tempo, a água dos mares, dos rios, dos oceanos, as chuvas, a ação do homem, que é a ação antrópica. Então, tudo que está dentro do planeta Terra é um agente interno do relevo. Tudo que está fora do planeta Terra, que está em cima da crosta, é um agente externo modelador do relevo. Tá dando para entender bem, né? Então, geleiras, vento, água, o tempo, a ação do homem, a água da chuva, a água do rio, do mar, são agentes externos do relevo. Já vulcanismo, tectonismo, terremotos são agentes internos do relevo. Tá certo, pessoal? Então, vamos começar a falar primeiro das placas tectônicas. As placas tectônicas, elas se movimentam o tempo inteiro. Então, existem três tipos de placas. Tem as placas transformantes, as placas divergentes e as placas convergentes. Deixa eu achar aqui uma figura um pouco melhor. Eu acho que é essa aqui mesmo. A placa convergente é aquela placa que bate uma na outra, por isso que ela converge. Então, convergente é aquela placa que bate uma na outra. A divergente são aquelas placas, que se afastam uma da outra. Elas se afastam, vai uma para cada lado, são as divergentes. E a placa transformante, elas se batem aos pouquinhos e uma não modifica tanto a outra. As placas, elas transformam o relevo, mas elas não causam tantas modificações uma à outra, certo? Então, convergentes são as placas tectônicas que se batem, divergentes são as placas tectônicas que se afastam e transformantes são aquelas que transformam o relevo, mas que não causam tantos efeitos assim uma na outra. Os movimentos delas não causam tantos efeitos um na outra, tá? São os três tipos de placas tectônicas. Espero que vocês estejam entendendo bem. Aí aqui a gente vê, por exemplo, o tectonismo. Aqui a gente vai ter o terremoto. Tudo que o terremoto ele ocorre, ele causa um movimento na placa tectônica, um abalo, e a placa ela se move. Então, em tudo que ela se move, causa aquele abalo sísmico, são movimentos vibratórios na crosta terrestre. E eles causam muitos problemas, os terremotos, né? O terremoto ele é medido na escala Richter e ele vai de 0 a 9. Então, os terremotos, quanto maior a sua destruição. Geralmente, os terremotos e o vulcanismo ocorrem mais no encontro das placas tectônicas, onde elas se encontram, né? Onde ocorre convergência ou divergência.
E eles causam muita destruição quando eles são grandes. A partir de 4 já causam muita destruição. No Japão ocorrem terremotos todos os dias. Eles já estão acostumados. Terremotos de 1, de 2, na escala Richter. Quem mede o terremoto é o sismógrafo, que a gente já estudou. Aqui a gente vê, placa A, placa B se movimentando na crosta. Embaixo da crosta tem o quê? Tem o manto. E o que é que tem dentro do manto? Temos o magma. Eu indico até um filme legal para vocês assistirem, que é Viagem ao Centro da Terra. Tem no Netflix. Ele é um filme de ficção científica, porque ninguém nunca viajou ao manto ou ao centro da Terra. É impossível ir ao manto ou ao núcleo, mas ele cientificamente falando, é bem interessante para a gente ver como seria o manto e o núcleo da Terra se a gente pudesse estar lá. Então, Viagem ao Centro da Terra, quem quiser assistir, é bem interessante. E temos aqui as ondas de convergência, né? As placas tectônicas, a abducção e a subducção. A abducção, que é quando elas se afastam, e a subducção, que é quando uma entra embaixo da outra, formando assim um dobramento. Aqui nós temos o vulcanismo. O que é o vulcanismo? O vulcanismo é uma atividade pela qual o material rochoso, conhecido como magma, chega à superfície da Terra. Digamos que o planeta Terra está fervendo e ele precisa, de alguma forma, expelir essa pressão toda. Então, para que essa pressão saia do planeta Terra, como é que faz para essa pressão sair, né? Sai por onde? Pela chaminé dos vulcões. Então, o magma, ele sai expelido pela chaminé dos vulcões. O vulcão que ele libera gases, libera pedras, rochas, poeira, fumaça, cinzas, vários material sólido, líquido e gasoso que faz mal. E esse magma, ele quando derrete, ele forma uma rocha, que é a rocha magmática, que vai também modificando o relevo, tá? E é um fenômeno lindo de se ver, mas altamente destrutivo para quem está perto. Esse magma está a 2.000 graus Celsius, capaz de derreter qualquer coisa. O que é a orogênese, pessoal? A orogênese é quando os movimentos tectônicos ocorrem na horizontal. Então, eles são responsáveis, a orogênese é o movimento da placa responsável por formar cadeias montanhosas. Então, o que é que forma montanhas? É a orogênese, que são os movimentos da placa tectônica na horizontal. Ele forma as cadeias montanhosas, como o Himalaia, Alpes suíços, a Cordilheira dos Andes. Então, a placa ela faz uma dobra por causa do movimento na horizontal. E essa dobra na placa, que faz uma dobra na crosta, forma o quê? As cadeias montanhosas. Isso é a orogênese, tá certo? É bem interessante como o nosso planeta funciona. Outro fenômeno muito interessante que a gente gosta de aprender é sobre a tsunami, né? Quando o terremoto ocorre no mar, ele é chamado de maremoto. E ele pode gerar uma tsunami, que é uma onda gigante, porque o terremoto ele ocorre, aí ele puxa a água e depois devolve numa velocidade muito grande. E essa onda grande, ela pode destruir uma cidade, matar pessoas, animais, plantas. Então, já ocorreram algumas catástrofes no mundo por causa de tsunamis na Tailândia, no Japão. Essa imagem mesmo foi no Japão em 2010, eu acho. E essa onda vem com lixo, com tudo que vem pela frente. E é bem preocupante. Aqui foi na Tailândia também uma tsunami. E é um fenômeno muito bonito, muito interessante, mas são fenômenos da natureza muito destrutivos, que causam muita destruição e mortes. Por que é que no Brasil não ocorrem terremotos? Porque o Brasil está no meio de uma placa tectônica, que é a placa sul-americana. Então, por o Brasil estar no meio dessa placa, não ocorrem terremotos, não ocorre vulcanismo e não tem montanhas no Brasil. Mas uma coisa ocorre no Brasil, algumas tremores devido a falhas geológicas,
alguma falha que tiver na placa pode causar um tremorzinho. Isso ocorre na Bahia, ocorre em Caruaru. Então, algumas falhas que tem na placa causam tremores. No Brasil tem esses tremores de vez em quando. Principalmente porque aqui na América do Sul, por causa da Cordilheira dos Andes, tem muito terremoto, tem vulcão. Mas no Brasil, especificamente, nós não temos montanhas. Já tivemos no passado, na Amazônia, vulcões, há milhares de anos atrás. Mas agora nós não temos. Então, o Brasil está no meio de uma placa tectônica, certo? O que é ação antrópica? Ação antrópica é a ação feita pelo ser humano, é a ação feita pelo homem. Então, tudo que o homem faz na natureza, modificando, é ação antrópica. Ele derruba uma árvore, planta outra, constrói uma casa. A ação do homem sobre a natureza é ação antrópica, certo? E ela também é responsável por modificar o relevo. Tá bom? Espero que vocês estejam entendendo bem. Amanhã eu tiro as dúvidas de vocês na aula. Mas eu espero que vocês tenham entendido bem o que eu quis passar para vocês. Dobramentos modernos são montanhas recentes, certo? Aqui são imagens de paisagens esculpidas pelos agentes externos do relevo, né? O vento esculpiu isso na rocha junto com a água do rio. Então, isso daqui são modificações do relevo ocorridas pelos agentes externos, pelo vento, pela água do rio. Aqui também a água do mar e o vento esculpiram a rocha. Isso são modificações no relevo causadas pelos agentes externos do relevo. Tá ok, pessoal? Um beijo.